Há 2 vídeos atrás falamos aqui sobre aquecimento global e, em contrapartida, recebi alguns comentários sobre os ciclos de Milankovitch. Então hoje vamos explorar um pouco mais esse conceito fascinante da ciência do clima. Você já ouviu falar deles? Eles são responsáveis por mudanças climáticas ao longo de milhares de anos e ajudam a explicar por que o clima da Terra passou por períodos de glaciações e de aquecimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Matematizei! Mas afinal, o que são os ciclos de Milankovitch? Esses ciclos foram propostos por um cientista sérvio chamado Milutin Milankovitch, no início do século XX. Ele teve a ideia brilhante de estudar como pequenas variações na órbita da Terra em torno do Sol poderiam influenciar o clima global. A teoria dele nos ajuda a entender melhor os períodos glaciais, ou seja, aqueles momentos em que boa parte do planeta estava coberta por gelo. E calma, tudo isso pode parecer meio complicado, mas eu prometo que vou explicar de forma simples, para que todo mundo possa entender. A primeira coisa que Milankovitch percebeu é que a órbita da Terra não é um círculo perfeito. Na verdade, ela é ligeiramente elíptica, o que significa que às vezes estamos um pouquinho mais perto do Sol, e em outras épocas estamos mais distantes. Esse ciclo de mudança na forma da órbita dura cerca de 100 mil anos. Quando a Terra está mais afastada do Sol, recebemos menos energia solar e o clima tende a esfriar. Ao contrário, quando estamos mais próximos, o clima aquece. Além disso, a Terra também tem uma inclinação em seu eixo, ou seja, nosso planeta está levemente inclinado em relação ao Sol. E atualmente essa inclinação é de aproximadamente 23,5 graus, mas essa inclinação não é fixa. Ela varia entre 22 e 24,5 graus ao longo de um ciclo de cerca de 41 mil anos. Quando o eixo está mais inclinado, os verões no hemisfério norte são mais quentes e os invernos mais frios. Já quando a inclinação é menor, os verões são mais suaves e os invernos menos rigorosos. Agora vamos ao terceiro ciclo, que tem um nome bem diferente: a precessão da Terra. Imagine que o nosso planeta se comporta um pouco como um peão girando sobre si mesmo. Mas assim como um peão, a Terra também bambeia levemente enquanto gira. Então esse movimento acontece num ciclo de aproximadamente 26 mil anos. A precessão faz com que a orientação da Terra em relação ao Sol mude ao longo do tempo, alterando a intensidade das estações do ano. Juntos, esses 3 ciclos, a forma da órbita, a inclinação do eixo e a precessão, criam os famosos ciclos de Milankovitch. Eles são o motivo pelo qual, de tempos em tempos, o clima da Terra passa por grandes variações. É como o relógio natural do planeta, marcando os momentos de frio intenso, como as eras glaciais, e os períodos mais quentes. Agora você deve estar se perguntando, tá, mas por que isso é tão importante? Bem, essas variações na órbita da Terra, na inclinação do eixo e na precessão afetam diretamente a quantidade de luz solar que chega ao nosso planeta. Isso, por sua vez, altera o clima global. Nos períodos em que menos luz solar atinge a Terra, entramos em eras glaciais com temperaturas mais baixas e grandes extensões de gelo se formando. Por outro lado, quando esses ciclos se combinam para permitir mais luz solar, as geleiras recuam e temos um período interglacial como o que vivemos atualmente. Durante o último milhão de anos, a Terra passou por vários ciclos de aquecimento e resfriamento. Esses ciclos coincidem com os períodos de maior e menor inclinação do eixo da Terra e também com as variações na sua órbita, ou seja, quando a órbita da Terra se afasta mais do Sol e o eixo está menos inclinado, a tendência é termos mais frio e eventualmente uma era glacial. E não apenas isso, esses ciclos também influenciam o crescimento e o recuo das grandes calotas polares. Quando a Terra recebe menos luz solar, a neve e o gelo se acumulam nas regiões polares. Com o tempo, essas camadas de gelo ficam tão grandes que podem refletir ainda mais luz solar de volta ao espaço, o que causa um resfriamento ainda maior. Isso cria um ciclo de feedback que reforça o frio.
Mas você pode estar pensando, se esses ciclos são naturais, como isso se relaciona com as mudanças climáticas de hoje? Os ciclos de Milankovitch nos mostram que as mudanças climáticas sempre aconteceram ao longo da história da Terra. Mas o que estamos vendo agora é diferente. As mudanças que estamos vivenciando hoje são muito rápidas e intensas, muito mais do que os ciclos naturais poderiam explicar. Enquanto os ciclos de Milankovitch ocorrem ao longo de milhares de anos, o aquecimento global que enfrentamos agora está acontecendo em poucas décadas. Isso é principalmente resultado das atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento, que estão aumentando a quantidade de gases do efeito estufa na atmosfera. E esse ciclo é cumulativo, tá? Então, olha, entender os ciclos de Milankovitch é essencial porque eles nos ajudam a diferenciar as variações naturais do clima das mudanças causadas pelo homem. Saber como o clima da Terra muda naturalmente ao longo de milhares de anos nos dá uma perspectiva mais ampla e também ajuda a contextualizar o que estamos vendo agora. Além disso, esses ciclos mostram quão sensível o clima da Terra é a pequenas mudanças. Mesmo uma leve variação na inclinação do eixo ou na órbita pode ter impactos profundos no clima. Isso destaca a importância de cuidarmos do planeta e reduzirmos nosso impacto sobre o meio ambiente. Bom, mas por que negacionistas climáticos frequentemente usam ciclos de Milankovitch como argumento para negar ou minimizar o impacto das atividades humanas nas mudanças climáticas? Vamos citar algumas das razões principais, tá? Ciclos naturais do clima. Eles argumentam que, como o clima da Terra sempre mudou ao longo de milhares de anos devido a fatores naturais, como os ciclos de Milankovitch, as alterações climáticas atuais seriam apenas parte de um ciclo natural, não o resultado da ação humana. Isso simplifica a questão e ignora a diferença entre mudanças climáticas lentas e naturais e as rápidas mudanças provocadas pelo homem. Desinformação científica. Embora os ciclos de Milankovitch influenciem o clima ao longo de centenas de milhares de anos, os negacionistas costumam distorcer esses dados, sugerindo que a atual crise climática é apenas mais uma variação cíclica. Mas a ciência mostra claramente que as alterações vistas nas últimas décadas, como o aumento das temperaturas globais, são rápidas demais para serem explicadas apenas pelos ciclos naturais. Desvio da atenção. Utilizar esse argumento é uma maneira de desviar o foco das evidências que mostram que a principal causa do aquecimento global moderno são as emissões de gases do efeito estufa, como por exemplo dióxido de carbono, que a gente já falou, metano, queima de combustíveis fósseis, desmatamento, atividades industriais. Confusão sobre escalas de tempo. Os ciclos de Milankovitch operam em escalas de dezenas a centenas de milhares de anos. O aquecimento global atual, entretanto, está ocorrendo em questão de décadas, o que é incompatível com a lentidão das mudanças climáticas causadas por esses ciclos. Negacionistas, contudo, usam essa confusão para criar a falsa impressão de que o aquecimento recente é natural. Interesses econômicos e políticos. Muitos negacionistas estão ligados a interesses econômicos que se beneficiam da exploração de combustíveis fósseis. Ao promover a ideia de que as mudanças climáticas são naturais, esses grupos podem continuar suas atividades sem restrições ou regulamentações, o que seria exigido se fosse amplamente reconhecido. Embora os ciclos de Milankovitch sejam importantes para entender a história climática da Terra, os dados científicos atuais deixam claro que as mudanças rápidas que estamos testemunhando hoje são amplamente impulsionadas pela ação humana, algo que os negacionistas ignoram ou distorcem. Tem uma observação importante que eu quero fazer aqui, tá? É que a mini era glacial ou pequena era glacial nada tem a ver com o ciclo de Milankovitch. Enquanto isso... Quando começarem a aparecer muitos arco-íris no céu, nas nuvens principalmente, é sinal de que essa anomalia da mini-era glacial está se aproximando. Existe uma relação, não 100%, com essa onda moduladora negativa, mas existe uma relação sim. Porque todas essas anomalias fazem parte desse momento de transição. Não tem como, porque a Terra vai passar realmente por uma mudança, né? É preciso acontecer isso. Porque nós estamos entrando num novo ciclo. E essa transição da mini-era glacial pode durar 3 meses e 6 meses no máximo. Então assim, precaução para no mínimo 3 meses.
não é brincadeira isso, é muito sério, né? A gente recebeu algumas informações referentes a isso, por isso estamos aqui levando muito a sério essas informações, porque caso realmente venha a acontecer, a gente já avisou, né? Se não acontecer, se tiver uma intervenção aí, eles derem um jeito para a coisa ser amenizada, é melhor ainda, né? E não somos nós que estamos informando isso em primeira mão, não, porque isso já foi dito aí pelos próprios cientistas. Pesquisem depois sobre a mini era glacial que está prevista aí, inclusive dando data para 2030, 2032, estão dando datas já para essa era do gelo, né? Que seria uma mini era. Eles sabem, só que eles não conseguem com precisão dizer quando vai acontecer, mas eles sabem que vai acontecer. Por que eles sabem? Porque já aconteceu várias vezes no passado. E esses seres que estão por trás aí do sistema passaram por isso várias vezes. Eles sabem que é cíclico a coisa, só que eles não têm a precisão ainda total. Então quem já puder começar, né, a estocar alimento, a guardar um pouco de medicamento, de alimentos, né, que realmente vão ser necessários, é bom já ir guardando, fazendo um estoque. A pequena era do gelo foi um período onde a temperatura média foi 1 grau a 1,5 grau menor do que agora, principalmente entre os anos de 1200 e 1800. Não há nenhuma evidência científica de que isso vai ocorrer nos próximos séculos, muito menos nos próximos anos, ao contrário do que sugeriu uma pessoa aqui nos comentários. Uma das causas dessa pequena era do gelo foi o mínimo de Maunder, que é um fenômeno em que se registra uma redução na atividade solar. O mínimo ocorrido entre 1645 e 1715 foi uma das causas da última pequena era do gelo, tá? Mas segundo o glaciologista Jefferson Cardia Simões, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, isso não significa que podemos esperar uma nova pequena era do gelo, por agora. Os cenários climáticos mais atualizados indicam que o início da próxima idade do gelo ocorrerá entre 5.000 a 10.000 anos. Além disso, mesmo que ocorresse algo assim num futuro próximo, o efeito seria neutralizado por conta do aquecimento global. Como o aquecimento da atmosfera já ultrapassará 1,5 grau, neutralizaria um esfriamento de 1 grau. Pessoal, então da próxima vez que você ouvir falar sobre as mudanças climáticas, lembre-se dos ciclos de Milankovitch. Eles são uma peça fundamental do quebra-cabeça do clima da Terra. E embora as mudanças climáticas atuais sejam principalmente causadas por atividades humanas, os ciclos de Milankovitch nos lembram que o clima da Terra sempre esteve em movimento. Pessoal, se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar com seus amigos, tá? Nas suas redes. Vamos juntos espalhar conhecimento baseado em fatos e ajudar mais pessoas a entenderem o mundo com clareza. E claro, se chegou até aqui, tem que se inscrever no canal, tá? Para mais vídeos como este. Dá o hype aí, considere seu apoio ao canal se tornando membro ou acessando a nossa chave Pix aqui do lado. Ou também o botão Valeu Demais aqui embaixo. A todos os nossos membros aqui do canal, meu agradecimento especial. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo.